Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Não vamos fazer a leitura ainda, mas deixe aí marcado, por favor. Irmãos, esses tempos em que vivemos são tempos difíceis, tempos em que existe uma fragmentação muito acelerada dos valores cristãos do mundo ocidental, e nesses dias nós vemos também muita apostasia no meio da igreja. Todos os dias aparece uma loucura diferente, uma coisa estranha, que chama a nossa atenção, e tudo parece convergir, para um desfecho também de uma perseguição sobre o povo de Cristo no mundo, e cabe aos cristãos se apegarem ainda com mais firmeza à sua fé. Então, é um tempo de nós renovarmos o nosso compromisso de permanecer em Cristo. Ele nos oferece proteção à sombra da sua cruz e nos promete vida plena na ressurreição. E Cristo, como pastor diligente, compassivo que Ele pode nos guiar diariamente em segurança pelos caminhos escuros e sombrios dessa vida, mas nós também precisamos nos achegar a Ele, precisamos agir como ovelhas dóceis e obedientes, que permanecem sob o seu cuidado e a sua orientação. E para nós podermos nos situar dentro do texto que nós separamos para essa noite, nós precisamos pensar no evento que, na verdade, acabou trazendo à luz o nosso capítulo, que é o capítulo 10, onde Jesus vai se apresentar como o bom pastor. Mas antes, lá no capítulo 9, se inicia o relato da cura de um cego de nascença, e no capítulo 9, versículo 1, os discípulos questionam ali Jesus, no versículo 1 em diante, por que aquele homem tinha nascido cego, se ele havia pecado ou seus pais, e Jesus disse que não, ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, a narrativa em si é muito breve. Logo depois de um grande texto de controvérsia envolvendo os fariseus e o homem curado, Jesus cura aquele rapaz, criou-se ali uma questão jurídica acerca do fato de Jesus ser um transgressor da lei de Moisés ou não. Então, o homem vai ser interrogado por 2 vezes, o homem que foi curado, e os fariseus queriam que ele desacreditasse Jesus publicamente, mas ele disse, olha, se ele era pecador ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Então, ele deu testemunho de que Jesus o havia curado realmente, que ele tinha vindo de Deus, e como o que estava acontecendo ali era uma intenção de ajuntar provas para condenar Jesus. Quem acabou sendo condenado foi o próprio rapaz, que foi expulso da sinagoga. E no fundo da questão, ao condenar aquele homem, os fariseus queriam mesmo condenar Jesus indiretamente. Então, quando Jesus ouviu que o homem havia sido expulso, ele foi até ele e deu a ele a oportunidade de confessar que Jesus era o Messias, o Filho do homem prometido. E ele confessou, ele creu e adorou ao Senhor. Então, a seguir, Jesus inverte a sentença dos fariseus, É o homem que eles tinham condenado e julgado como cego, agora ele vê, não apenas ele enxerga, mas ele também vê em Jesus o Messias, ele foi justificado, e os fariseus que se consideravam aqueles que podiam ver todas as coisas com clareza, Jesus diz que eles são cegos, intérpretes da lei que não conseguem entender a lei e muito menos ensiná-la, e por isso Jesus os condena no final da história. E é nesse clima de hostilidade, então, que nós
chegamos ao capítulo 10, né? Cristo agora muda a imagem que ele usa para falar de si mesmo. Nos capítulos 8 e 9, ele se apresenta como a luz do mundo. Agora a imagem vai ser substituída pela imagem do pastor. E o contexto de controvérsia permanece, né, da mesma forma que nos capítulos anteriores. Então, nós vamos ler do capítulo 10, versículos 1 a 21, e depois nós vamos orar. Ok? Diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconheceram ou reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é sempre palavra viva e eficaz, poderosa para discernir os intentos do coração humano até o mais profundo de cada um de nós. Que nessa noite a Tua palavra cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a designou, que ela alcance os nossos corações, que ela fale profundamente a nós, nos transforme, nos mude e nos molde conforme a Tua vontade e os Teus propósitos. Que nós sejamos ovelhas obedientes, a ouvir a voz do bom pastor, possamos segui-la e obedecê-la, para vivermos, Pai, uma vida suprida e, ó Deus, orientada por esta mente que conhece perfeitamente todas as coisas e pode nos guiar no caminho que conduz à vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, nós já falamos do capítulo 9, que vai falar a respeito do fato de Jesus ser a luz do mundo, e ele exemplifica o fato de ser a luz, curando aquele cego,
dando luz para que ele veja. Mas esse tema vem sendo abordado desde o capítulo 8. E no verso 24 do capítulo 8, Jesus diz que esses líderes religiosos, de modo muito claro e muito forte, ele diz: se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Jesus vai usar essa expressão eu sou várias vezes aqui nesse capítulo 10. Mas basicamente o que ele quer dizer é que ele é o Messias, o Filho de Deus. Na sequência, Jesus ainda iria dizer de uma forma mais enfática: vocês não podem ouvir a minha palavra porque não são filhos de Deus, mas sim do diabo. Por isso, como filhos dele, que é assassino e mentiroso desde o princípio, vocês mentem, me acusando de ser pecador e querem me matar. Capítulo 8, 42 a 47. Imagine você a ira desses líderes quando Jesus disse para eles que eles eram filhos do diabo. Pense nisso. Esse Jesus, meus irmãos, é o Jesus do Evangelho, é o Jesus da Bíblia. Ele tem palavras doces para oferecer também ao seu povo, às suas ovelhas, mas ele também tem palavras duras para repreender os incrédulos e aqueles que o acusam de mentir e não creem que ele é o que diz ser. Mas Jesus ainda afirma: quando vocês me levantarem na cruz, saberão que eu sou. Capítulo 8, versículo 28. Então, o capítulo 10 começa com uma explanação ainda maior de tudo isso, e mais uma vez Jesus vai usar uma ilustração. E nos versos 1 a 5 ele vai se colocar como o pastor das ovelhas. Mas seria essa ilustração gratuita, como alguém que quer contar uma história e apenas usar uma ilustração para ajudar na mensagem? Não, ela tem um objetivo. Como sempre, as palavras de Jesus são palavras precisas e intencionais. Elas vão apontar para alguma coisa importante, e aqui elas apontam para o passado, mais precisamente para uma profecia de Ezequiel, lá no capítulo 34, quando Ezequiel vai falar a respeito dos falsos pastores, aqueles que apenas se aproveitam das ovelhas, mas não pastoreiam as ovelhas. E então, primeiro o profeta vai fazer uma denúncia. Ele traz uma denúncia grave, dizendo que os líderes de Israel se corromperam, que eles deveriam pastorear o povo de Deus, o rebanho de Deus, mas abandonaram a sua vocação. Ao invés disso, eles se alimentam do rebanho, ao invés de cuidar deles, eles roubam o rebanho, abandonam o rebanho à sua própria sorte e deixam que as feras o devorem. Então, ele profere uma sentença. Ele diz que os maus pastores serão afastados, destituídos da sua função, porque eles se fizeram condenáveis em sua conduta, não é? E então ele pergunta: será que os pastores não deveriam pastorear as ovelhas? Ezequiel 34, 2, a resposta é óbvia, sim, mas o que eles fizeram? Entregaram as ovelhas, pastorearam apenas a si mesmos. E qual foi o resultado? O povo de Deus acabou se posicionando contra os pastores e decidiu lhes pedir contas, né? Aliás, o próprio Deus, né, se colocou contra os pastores e decidiu pedir contas a eles por causa desse abandono do seu povo. Depois você pode conferir Ezequiel 34, versículo 10. E agora, quem vai pastorear o rebanho do Senhor? Então o próprio Deus diz: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34, 11. Então o próprio Deus é quem vai buscar as ovelhas perdidas, desgarradas, abandonadas, espalhadas, e as conduzirá aos bons pastos nos montes de Israel. Ele vai alimentá-las e dar descanso a elas. Então é claro que a gente sabe que o termo ovelha aqui é uma ilustração para falar do povo de Deus do passado. Então, ao assumir a função de pastor do seu povo, o Senhor não julga apenas os pastores, mas ele também julga as próprias ovelhas, e ele separa as ovelhas
de ovelhas, carneiros de bodes. Ezequiel 34, 17 a 22. Né? Então, Ezequiel vai fazer uma promessa. O texto termina com essa promessa. Né? No mesmo contexto, o Senhor diz: porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 34, 23 a 24. Então, é claro que havia uma mensagem para os primeiros ouvintes dessa profecia de Ezequiel. Não devemos esquecer que Ezequiel era um profeta do exílio. Ele estava profetizando na Babilônia, quando Israel foi levado para lá para cumprir 70 anos de cativeiro. Então, nesse ponto da sua profecia, ele estava prometendo ao povo que haveria um novo tempo de restauração, não é, no qual Deus iria buscar o seu povo espalhado pelo mundo por causa dos maus pastores. E a promessa relacionada a Davi se referia então à esperança messiânica, ao descendente de Davi que viria para ser o rei e o pastor de Israel. Então, da restauração de um reino inabalável, né, Deus promete que esse reino será comparado a um aprisco, onde haveria apenas um pastor fiel, um rei e pastor ao mesmo tempo. Então, o alvo dessa profecia, certamente, foi também o povo de Israel daqueles dias, mas de um modo mais específico e mais completo. Né? Quando nós lemos aqui o capítulo 10 de João, é impossível nós não relacionarmos com o texto de Ezequiel. Parece evidente a intenção, né? Jesus está aplicando a si mesmo o cumprimento daquela promessa que foi feita a Ezequiel. Ele é o descendente de Davi que viria para pastorear o povo de Deus. Então, ele vai usando aqui imagens em contraste, né? E logo no início, nós vemos aí dos versos 1 a 5, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, aqui Jesus faz um contraste. A imagem do ladrão e do salteador com a imagem do pastor. O texto começa com a imagem do curral, o aprisco das ovelhas. Esse aprisco era construído de forma rústica, normalmente numa encosta da montanha, para aproveitar a parede da montanha, e então o curral era feito com 3 lados e apenas uma entrada de acesso para o pastor. E pelo que nós lemos na metáfora, esse aprisco reunia vários rebanhos. Havia 2 pastores, normalmente um principal, que era responsável por conduzir os rebanhos, e um outro pastor, que era o guardião do rebanho, ele era o responsável por guardar o aprisco. E só ele poderia dar acesso ao pastor que viria para cuidar do seu rebanho. Então, o ladrão é aquele que entra por cima do muro, da cerca, do aprisco. Ele não é autorizado pelo porteiro, porque ele é o ladrão. Então, o porteiro jamais iria abrir para ele a porta, mas ele pula por cima do muro e ele invade o aprisco, e ali ele toma as ovelhas e para que ele possa consumi-las. Não é? Então, o pastor entra pela porta, Jesus diz, o porteiro reconhece o pastor e ele abre a porta do curral para o pastor entrar, e na mesma dinâmica, as ovelhas reconhecem também a voz do pastor, ele as conduz e elas o seguem porque elas o reconhecem. Era muito comum um pastor dar nome às ovelhas ou treiná-las com um tipo específico de chamado, não é? Recentemente, nós tivemos nosso retiro espiritual lá na Fazenda Aurora,
E eu me lembro que no último dia eu fiquei observando o rapaz que ajunta o gado. E ele não vai a cavalo, ele vai correndo a pé e ele faz lá um tipo de assovio e o gado vai seguindo ele. É muito interessante porque ele vai correndo na frente e daqui a pouco tem aquele monte de bicho atrás dele seguindo lá o chamado dele, porque eles já foram treinados para esse fim. Eles não seguirão o assovio de qualquer um, somente daquele a quem eles estão acostumados a ouvir. É essa a ideia aqui. As ovelhas conhecem a voz do pastor e elas só vão seguir o pastor, o qual elas identificam como seu pastor. Então, observe que existe uma relação de pertencimento e identificação. No versículo 4, o texto diz que depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Então, por outro lado, elas não reconhecem a voz do ladrão, ele é um estranho, portanto, elas jamais o seguirão. Pelo contrário, elas fugirão do estranho. Então, João está criando aqui um quadro. Ele informa que os fariseus não entenderam essa comparação feita por Jesus no versículo 6. Por que João diz isso? Porque a comparação foi feita para eles. Para os escribas e fariseus, para os mestres da lei, é uma comparação crítica que Jesus faz em relação a eles. Então, Jesus explica o que ele quis dizer a partir do verso 7 até o 10. Ele diz mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus é como se Jesus estivesse dizendo: bom, vocês não entenderam, então vou ser mais claro, vou desenhar. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus é a porta das ovelhas. As imagens de João são muito dinâmicas. O pastor é também a própria porta das ovelhas. É o mesmo que se observa em outras partes do quarto evangelho. Por exemplo, é Jesus quem dá o verdadeiro pão e ele mesmo é o próprio pão da vida, no capítulo 6. Por outro lado, o pão que ele dá é a sua carne que ele dá pela vida do mundo. Então, se alguém comer desse pão, terá a vida eterna. Também no capítulo 6, 47 a 51. Não é? E na sua mente e na mente dos judeus ouvintes de Jesus ficou uma pergunta: como ele pode nos dar a sua carne a comer? Capítulo 6, verso 52. E a resposta vem daqui a pouco com o texto. Por ora, importa saber que Jesus é a porta das ovelhas. Naquela ocasião, quando o pastor tinha que percorrer longas distâncias com o rebanho para encontrar o pasto, ele precisava construir um abrigo provisório. Então, ele construía esse abrigo com algumas plantas espinhosas e também com pedras para segurar aquelas plantas para formar ali um pequeno curral. E ali eles passariam a noite. E naquele contexto, não tinha como ele improvisar uma porta. Então, o que o pastor fazia? Ele se deitava na saída, na entrada do aprisco, e ele então, ao mesmo tempo que ele guardava a porta, ele era a própria porta. É essa imagem que Jesus vai recuperar aqui, mostrando que ele é a porta de acesso à salvação, ao reino de Deus, mas ele também é a porta no sentido de que ele é o pastor que guarda o seu rebanho, a sua ovelha, as suas ovelhas, o seu povo. É também importante perceber que se Jesus é a porta, quem são os ladrões e salteadores? Todos aqueles que vieram antes dele. Ele diz, ou seja, os líderes corruptos de Israel, os falsos pastores, os mesmos que afirmavam que podiam ver, mas não tinham nenhuma autoridade sobre o povo, porque no fundo sofriam de cegueira, tanto quanto o próprio povo. E porque eles não eram qualificados e nem aprovados por Deus,
Então não passavam de usurpadores, de ladrões, assaltantes, que roubavam as viúvas a fim de enriquecer, como Marcos vai dizer no capítulo 12, 38 ou 40, falando daqueles líderes que entravam nas casas das viúvas e roubavam as viúvas. Eles queriam ser líderes apenas para roubar a lã das ovelhas, para usá-las com seu próprio benefício. Por isso as ovelhas não lhes davam ouvidos. É por isso que Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, o texto vai dizer que o povo se maravilhava com Jesus porque ele pregava com autoridade, porque ele vivia o que pregava, ele dava testemunho do que ensinava. E quando a gente vive o que prega, a nossa pregação tem autoridade. Mas Jesus é essa porta que foi aberta para as ovelhas. Elas não precisam se perder. O dono do aprisco abriu a porta e a porta é Jesus. E quem entrar por essa porta será salvo, entrará, sairá e encontrará pastos verdejantes. Leia comigo Apocalipse capítulo 7, deixa marcado aí o João. Vamos ver Apocalipse capítulo 7. Uma imagem que compõe essa nossa imagem aqui. Versículo 13 até 17, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja Deus! Então Jesus é esse pastor que está nos conduzindo para o aprisco eterno, onde nós receberemos o pão e o alimento que nos saciará a fome para sempre, onde nós não sofreremos de nenhum tipo de aflição que vivemos neste mundo. Então o texto diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, porém o Filho veio trazer vida e vida em abundância. Então vamos colocar esse ladrão no seu devido lugar. Já falei isso outras vezes, né? Esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir não é o diabo, como a maioria pensa. Esse ladrão são os líderes religiosos. Se a gente quiser falar da maldade do diabo, a gente precisa arranjar outro texto, esse não serve. Talvez ele possa ser aplicado até de um modo indireto, mas ainda assim é uma violência ao texto, porque Jesus está falando dos falsos pastores. O diabo não é citado nenhuma vez aqui, desde o capítulo 8 até o capítulo 11 ou 12, ele não vai ser citado. Então, o texto aqui fala sobre os falsos pastores, fariseus, saduceus, escribas, enganadores, ladrões e salteadores, e eles representam um sistema de morte e de opressão que escraviza o homem ao invés de libertá-lo, por meio de uma religião que cega e que não dá vida. Então Jesus denuncia todos eles nessa metáfora e ela resume tudo o que ele vinha dizendo sobre esse sistema anteriormente. Então esse é um momento de denúncia de Jesus, não somente àqueles maus pastores, mas a todos os maus pastores de todos os tempos, porque todos eles são ladrões e salteadores, que vêm apenas para roubar, matar e destruir o rebanho do Senhor. Mas Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância. Meus irmãos, às vezes, o ser humano é pior do que o diabo. Porque o diabo a gente sabe que ele não presta mesmo, então nós já o conhecemos. Mas o ser humano, ele é insidioso, o ser humano ele tem uma conversa boa, não é?
O pior ladrão é aquele que rouba a nossa carteira com a nossa concordância. É aquele que nos leva na conversa, que tira o que nós temos e a gente ainda fica rindo quando ele sai. Esse é o pior ladrão. E olha, a igreja está sofrendo hoje mais do que nunca o ataque desse tipo de ladrão e salteador. Ele vem para tirar a gordura das ovelhas. Ele não se importa com as ovelhas. Ele só se importa em enriquecer, em se dar bem, em engordar, né? E no mesmo progresso, então, o texto volta à imagem do pastor e o contraste agora é entre o bom pastor e o mercenário. Quem é o mercenário? Mercenário é o soldado que não luta pela pátria e sim por dinheiro. Aqui, no caso, é o pastor, falso pastor, que deveria guardar o rebanho, mas que não tem nenhum interesse em cuidar do rebanho, porque ele só faz o que faz por dinheiro, por interesse próprio. Então, a ideia central permanece a mesma. Aqui se identifica o dono das ovelhas, que é o pastor. O mercenário não cuida delas, ele as entrega ao lobo, que arrebata e dispersa. Então, da mesma forma que vimos antes, o mercenário e o lobo, eles são os líderes corruptos e falsos pastores de Israel. Eles não se importam com as ovelhas, não têm vínculo com elas, agiam como mercenários e não cuidavam do povo que teoricamente estaria sob a sua tutela. Versículo 12, o Senhor Jesus diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Esses líderes, eles são tão ruins, eles são tão perversos e tão falhos na sua liderança, que a própria lei rabínica, né, as leis dos rabinos, que era a lei oral, que ensinava uma série de questões práticas da vida, determinava que, se o pastor estivesse guardando o rebanho e viesse um lobo, ele deveria enfrentar o lobo. Se viesse 2 lobos, então ele deveria correr. Mas veja que esses maus pastores, eles não estão querendo enfrentar nem um lobo, nem meio lobo. O que eles querem é apenas se dar bem. Meus irmãos, não é difícil a gente fazer uma leitura dos nossos dias, do que acontece nos tempos que nós vivemos dentro desse contexto. Quantos mercenários existem hoje por aí? Não é? Quantas pessoas estão vivendo à mercê da sua própria sorte, da sua própria cabeça, do seu próprio juízo, sem ter alguém que as oriente? Porque a igreja hoje está sendo assediada, atacada por mercenários que, em nome da fé, estão apenas usurpando as ovelhas. Mas o bom pastor conhece as suas ovelhas, e elas também o conhecem. Isso fala de um relacionamento, não é? Jesus diz, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, é um relacionamento que existe aqui. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, então as ovelhas não são do pastor como uma posse, uma propriedade, mas elas pertencem a ele por uma ligação afetiva. Tem comunhão, elas pertencem a ele, mas estão ligadas pelo vínculo do amor. Versículo 14, 15, né? O 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ou seja, existe um vínculo de comprometimento aqui. Então, o bom pastor tem ovelhas de outro aprisco, né? No versículo seguinte, ele diz, ainda tenho ovelhas, outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. E Jesus aqui está fazendo menção à inclusão dos gentios no plano de salvação. Esse plano é um só e envolve judeus e gentios que ouvirão todos o chamado do bom pastor e virão ao seu aprisco. Então haverá um só rebanho e um só pastor.
Bem mais tarde, João vai se lembrar dessas palavras quando ele testemunhou o culto celeste lá no Apocalipse, quando os seres angelicais cantavam ao Cordeiro que congregou as ovelhas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e todos eles foram levados diante do Cordeiro para adorá-lo naquele culto celestial. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Mas há uma revelação estranha sobre esse pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, este mandato recebido do meu Pai. Ou seja, Jesus é um pastor que, além de não fugir quando vem o lobo, ele entrega a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. Então, enquanto o mercenário foge e as entrega ao lobo, Jesus quer salvá-las, entregando a si mesmo às garras do lobo para salvar as suas ovelhas. Foi isso que ele fez, não é? Ele se entregou às mãos daqueles líderes que queriam matá-lo, e quando chegou o seu momento, ele então se entregou voluntariamente, e foi exatamente isso que eles fizeram com Jesus. Mas João descreve agora o Evangelho em sua essência com imagens muito vivas. Ele trata de um único versículo, não é, que fala da morte vicária e substitutiva de Cristo e da sua ressurreição. Em apenas um versículo, ele diz: assim como o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Num só versículo, ele faz a essência do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas os falsos pastores sempre vão existir, eles são filhos do diabo, eles querem assassinar Jesus, mas isso não vai acontecer, irmãos. A morte de Jesus não vai ser a priori o resultado de uma trama assassina, não. Será o resultado da escolha do próprio pastor. Ele vai se entregar voluntariamente à morte. E por que ele precisa fazer isso? Porque ao tomar sobre si a fragilidade das suas ovelhas, ao se entregar ao lobo, ele vai salvar as suas ovelhas. A sua morte era o preço da redenção das suas ovelhas. A sua entrega seria substitutiva, ele se entregaria no lugar delas. Cristo se entregou no lugar de cada um de nós. A morte de Cristo era a nossa morte. O seu sofrimento era o nosso sofrimento. E quando a ira de Deus caiu sobre ele, deveria ter caído sobre nós, mas ele tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de vivermos como filhos de Deus. Então, voltando à questão do capítulo 6, como ele pode nos dar a sua carne a comer? Aqui está a resposta. Ele dá a vida eterna, entregando a si próprio. E nesse momento da narrativa, no capítulo 10, ele está lutando com o lobo, mas no momento seguinte, por um breve instante, ele vai se entregar à fúria assassina dos lobos, mas com isso o bom pastor prevalecerá. Porque 3 dias depois, ele tomará de volta a sua vida e com isso ele vai justificar a todo aquele que ouvir a sua voz e entrar no seu aprisco. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, a salvação não é para todos. Algumas ovelhas do aprisco não foram levadas pelo bom pastor. Diz o verso 4, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Algumas ovelhas não seguiram o bom pastor porque não reconheceram a sua voz. Assim, nem todos que ouviram a palavra de Cristo creram, muitos resistiram. É essa a reação das autoridades aqui nos versículos finais. Diz aí, no verso 19, por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado.
Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Então, a reação das autoridades aqui, a mensagem de Jesus, ela, pela terceira vez, ocorre uma divisão. Nós vamos ver o mesmo acontecer no capítulo 7, verso 43, e no capítulo 9, verso 16. Uns creram, outros resistiram com forte oposição, o que também ecoa essa dupla predestinação, não é? As ovelhas que pertencem a Cristo vão crer nele, vão ouvir a sua voz e vão se encaminhar para o aprisco do pastor. Mas as ovelhas que não são dele não vão ouvir a sua voz. Aqui ainda temos a ressonância da cura do cego de nascença. No verso 21, segunda parte, será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Isso ficou lá no coração das pessoas. E daí, irmãos, vem a importância dos sinais que Jesus operava. Eles serviam de confirmação às suas palavras, porque mostravam a sua autoridade e o seu poder divino de curar, de libertar, de ressuscitar os mortos. Então, conclusão, já a caminho de terminar, nessa passagem fica bem clara a intenção de Jesus, de mostrar a diferença entre ele, como pastor verdadeiro das ovelhas de Israel, e os falsos pastores, os líderes do povo. Enquanto os falsos pastores apenas se alimentavam da fragilidade e dependência das ovelhas, roubando, explorando, sacrificando as ovelhas, Jesus reúne as ovelhas, cuida delas, zela por elas, constrói um abrigo e põe as suas ovelhas em segurança. Então, como bom pastor, o cuidado, o zelo e o amor de Jesus por suas ovelhas vão a ponto de ele entregar a sua própria vida em lugar das vidas das suas ovelhas, para morrer por elas. Diferentemente dos falsos pastores que estavam dispostos a tirar as vidas das ovelhas ou entregá-las aos lobos. Então, aqui está, irmãos, o cumprimento da promessa feita a Ezequiel. O pastor descendente de Davi, escolhido e aprovado por Deus, ele é o único verdadeiro pastor, porque o seu compromisso com as ovelhas é total, a ponto de entregar a própria vida. E João falava para uma igreja com poucas décadas de existência, que sofria já com constantes ataques dos lobos. Na maior parte do tempo eram os mesmos que se opuseram a Jesus. Não é? Paulo vai falar em Atos capítulo 20, 19, quando eu parti, lobos vorazes que não vão poupar um rebanho, se levantarão entre vocês. Então ele está falando sobre falsos mestres. Aquela igreja precisava ter consciência, da mesma forma que aqueles falsos mestres atacaram Jesus, assim também atacariam os discípulos de Jesus. E é para esses irmãos que João apresenta o bom pastor. E esse pastor é tão bom que, mesmo sendo atacado com ódio pelas autoridades religiosas, ainda assim ele fala de um modo terno como o bom pastor que acolhe, que cuida, que cura, que zela. Mas esse pastor também, ele tem palavras de advertência para nós, mostrando que cabe a nós, como ovelhas, vigiarmos e permanecermos bem seguros no seu aprisco. Meus irmãos, nós também precisamos hoje ter uma ciência clara para distinguir o verdadeiro pastor dos falsos pastores. O verdadeiro pastor dos ladrões e salteadores. Então, o que se estabelece aqui como implicação é que, mesmo sem que Jesus tenha atribuído algum papel às suas ovelhas no texto, a verdade é que algumas responsabilidades são levantadas aqui, e eu destaco 3 para a nossa aplicação, para a aplicação para nós, e com isso nós vamos orar, ok? Então, o primeiro ponto é que as ovelhas precisam permanecer dentro do aprisco. Às vezes, as ovelhas facilitam o trabalho do ladrão, porque
Não precisa o ladrão entrar no aprisco, porque as ovelhas saem do aprisco. Elas saem de debaixo do cuidado do pastor, da proteção do aprisco. É interessante o link que pode ser feito com as palavras de Pedro, não é, quando ele exorta a igreja a permanecer firme, aguardando a manifestação do Supremo Pastor Jesus, do qual a igreja receberá a coroa de glória. E ele fala do dever que as ovelhas têm de viver de modo sóbrio e vigiar. Por quê? Ele diz que porque o diabo anda em derredor procurando alguém para devorar, 1 Pedro 5, 4 e também versículo 8. Em derredor do quê? Será que Pedro teria na mente a imagem de um aprisco? Talvez. O que sabemos é que vale a advertência, não é? E aqui, de novo, não que o texto lá, quando fala sobre o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, fale do diabo, porque não fala. Ele fala dos falsos mestres. Mas Pedro fala nesse texto, e às vezes o diabo, ele circunda, né, o aprisco da igreja, das ovelhas de Cristo, usando a vida de pessoas. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que nós precisamos ter como prioridade permanecer sob a proteção do aprisco de Jesus. Os lobos vorazes estão à solta, e eles estão prontos a atacar o rebanho de Cristo. Às vezes você escuta as pessoas se queixando da igreja, né? As pessoas se queixando de que foram enganadas, de que foram espoliadas, de que foram extorquidas, e isso e aquilo, mas a verdade é que as pessoas também procuram essas coisas. Procuram um evangelho fácil, um evangelho de promessas vazias, não é, que promete felicidade plena e completa nessa vida, sendo que o evangelho não promete nada disso. Ele promete que o Senhor é o bom pastor e que Ele cuida de nós, nos dando o pão diário, e a necessidade diária que nós temos, Ele vai suprir, porque Ele promete sim isso. Mas Ele não promete nos dar um iPhone novo todo ano. Não promete isso. Ele não promete que vai nos dar um carro zero, né, de 2 em 2 anos. Jesus não promete isso. Sua palavra não promete. Agora, que Ele vai suprir as nossas necessidades, isso sim, existe uma promessa a esse respeito. Aliás, várias. Então, a primeira coisa importante, irmãos, é permanecermos no aprisco, porque o pastor cuida de nós. Se nós sairmos do aprisco e nos expusermos a sermos extorquidos, violentados na nossa fé, na nossa boa fé, nós seremos. A segunda coisa é que é igualmente importante que as ovelhas tenham percepção aguçada para distinguir a voz do bom pastor da voz do mercenário. O texto diz que as ovelhas não seguem o estranho porque não conhecem a sua voz. E, para ter coerência com o texto aqui, o verbo que é usado para conhecer, ele tem quase o mesmo valor que tem na aplicação jurídica, porque lá no juridiquês, quando se fala em conhecer, né, um ato processual, significa admitir a possibilidade de que aquilo que está sendo examinado, né, e foi pedido pelo recurso, deve ser admitido porque a causa é legítima e verdadeira. Ou seja, a aplicação aqui é basicamente a mesma. As ovelhas precisam identificar se a voz que estão ouvindo é a voz do pastor realmente. Se é legítimo crer e dar crédito àquilo que está sendo dito, e se aquilo está de acordo com o Evangelho. E para isso, meus irmãos, as ovelhas precisam conhecer a voz do pastor. A voz do pastor está aqui, nesses 66 livros. E nós precisamos ter compromisso de conhecer esses livros, não apenas como livro de consulta para os momentos de aperto, mas como um texto que nós conhecemos porque nós o lemos. Todos os anos nós temos o compromisso de fazer uma jornada de leitura bíblica e nos esmeramos em fazer isso da melhor forma, porque à medida em que nós tomamos conhecimento daquilo que está aqui, nós vamos conhecendo mais e mais a voz do bom pastor. Então, é importante que todo cristão evite o assédio do mercenário e não admita
esse assédio como algo legítimo, porque o mercenário não é o pastor. Então, quando a gente identifica essa falta de legitimidade, nós precisamos rechaçar isso, irmãos. Nós, às vezes, somos muito omissos e somos muito complacentes com o erro. A gente diz, não devemos julgar. Quem falou isso para você? Paulo diz que nós devemos julgar até os próprios anjos. Então, quando Cristo diz que nós não devemos julgar, é no sentido de que nós não fiquemos procurando o pecado no outro, ao invés de olhar para nós mesmos e procurar o pecado em nós. Nós devemos julgar a nós em primeiro lugar. Mas isso não significa que nós não devemos ser capazes de fazer um juízo de valor e saber distinguir entre a voz de Cristo e a voz do mercenário. Nós precisamos ter essa capacidade. Então, nós precisamos ter o nosso ouvido treinado. É essencial que nós sejamos capazes de fazer essa distinção, irmãos, porque os ladrões e salteadores estão por aí, assim como os lobos. E, por fim, o pastor também pressupõe que as ovelhas tenham confiança no seu cuidado. Ele estabeleceu um princípio. Ele diz, elas ouvem a minha voz e me seguem. E deu 3 garantias. Primeiro, ele diz, eu dou a vida eterna a elas. Depois ele diz, elas jamais perecerão. E depois ele ainda diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Capítulo 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, meus irmãos, a gente não precisa ficar andando por aí de campanha em campanha, de corrente em corrente para ser abençoado. Porque se o Senhor tiver que nos abençoar, Ele vai nos abençoar em qualquer lugar que nós estivermos. A vida com Cristo não deve ser uma vida sobressaltada, sabe? Tem muita gente na igreja que sofre de tique nervoso, está sempre alterado, está sempre afetado com alguma coisa. Acaba o gás, a pessoa fala, meu Deus, por que isso me aconteceu? Meu gás acabou. Gente, e só tem 13 litros ali, uma hora vai acabar. Às vezes as pessoas têm umas crises, uns troços inexplicáveis, sabe, umas coisas que não dá para a gente entender. Tem certas coisas que realmente são inesperadas e a gente fica realmente abalado com elas e não entende bem. Mas a maior parte das questões da vida, meus irmãos, são coisas previsíveis. Eu quero dizer para você uma coisa, não conte para ninguém, mas depois que você passar dos 50, a sua vida vai mudar inteiramente. Você vai começar a sentir coisas que nunca sentiu, vai começar a ter pensamentos que nunca teve, vai olhar a vida com outros olhos. Para começar, você vai parar e pensar, poxa, daqui para frente, 50 para frente, o que tem? Provavelmente não tem mais 50. Entende como é que funciona o negócio? É um processo de adaptação a um novo contexto, a uma nova conjuntura. Então, não pergunte por quê. Certa vez, lá num grupo de vida que nós tínhamos, lá no Tangará, uma senhora de 87 anos falou, pastor, eu tenho sentido mais dores nas minhas costas, não sei o que está acontecendo comigo. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e agora, eu falo ou não falo? Gente, pelo amor de Deus, eu estou com 60 e pouquinho, e já sinto dores nas minhas costas, a beça, preciso fazer alongamento, usar remédios muitas vezes. Então, a vida com Cristo não deve ser sobressaltada, irmãos. A gente jamais deve deixar que a desconfiança tome conta da nossa vida, do nosso relacionamento com Cristo. Não há razão para isso. Nós estamos bem seguros nas suas mãos. E Ele vai cuidar de nós. Agora, isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida sem dores, sem problemas e sem lutas. Isso só na eternidade. Aqui não. Aqui, enquanto vivermos,
certamente nós vamos ter bons momentos e maus momentos. Nós teremos tempos de montes e tempos de vales, mas em todos esses momentos, o bom pastor estará conosco. Não é isso que Davi diz? Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, sei que o meu pastor está comigo. Então, ele fala de vales, ele fala de montes, ele fala de pastos verdejantes, mas ele também fala de momentos difíceis. Ele fala de situações em que ele fica na presença do inimigo, mas ele diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Então, meus irmãos, é uma fé com o pé no chão e o coração no céu. É assim que nós precisamos viver. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, pelos desafios que ela traz para nós mais uma vez. Te agradecemos, nos sentimos privilegiados, porque a Tua palavra não nos engana. Ela não promete nada que o Senhor não tenha prometido, mas ela também não deixa de prometer tudo aquilo que o Senhor prometeu. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui diante dela para sermos ensinados, exortados, mas também consolados e fortalecidos. Guia-nos, Senhor, neste caminho difícil que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, neste mundo mau e perverso, Senhor, que a cada dia procura meios diferentes de colocar impedimentos no nosso caminho e entulhar a nossa jornada para o céu, de barreiras e dificuldades. Senhor, dá-nos força, sabedoria, discernimento, para que nós possamos ter a cada dia, Senhor, a certeza e a convicção de que o bom pastor está nos conduzindo e que o caminho que estamos seguindo é seguro, porque Ele nos conduz nesse caminho e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ajuda-nos a sermos capazes de identificar a sua voz e distingui-la da voz dos ladrões, dos mercenários, dos salteadores, dos lobos que hoje ainda se aproximam do rebanho do Senhor para tirar proveito dele, Senhor. Dá-nos esta sensibilidade, esse discernimento, para que nós saibamos discernir a voz do bom pastor de todas essas vozes que se levantam ao nosso redor. Que nós tenhamos intimidade, ó Deus, e conhecimento da Tua palavra, para que através dela nós possamos ter essa percepção clara. E ajuda-nos também, Senhor, a cada dia entregarmos as necessidades que temos, as aflições que vivemos, ó Deus, e os desafios que enfrentamos aos Teus cuidados, porque o Senhor é o nosso pastor, é o único bom pastor que nós conhecemos, porque não há outro, é o único bom pastor verdadeiro que nos guia, que nos conduz em cada momento da nossa jornada, seja pelos montes ou pelos vales, seja no tempo da alegria ou do abatimento e da tristeza, o Senhor está sempre conosco. Então, ó Deus, dá-nos consciência dessa Tua presença em nossas vidas e tira de nós, Senhor, todo medo, todo temor desmedido, toda ansiedade, traz paz e confiança renovados aos nossos corações nessa noite, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, na certeza de que a semana que nos espera, do modo que ela vier, trazendo o que trouxer, o Senhor estará conosco, o Senhor nos conduzirá em todas as situações, e o Senhor há de nos dar a saída, a direção, ó Deus, e a ajuda para cada necessidade, para cada dificuldade. Nós te pedimos e te agradecemos, entregando aos Teus cuidados as nossas vidas. Nós somos o Teu rebanho e o Senhor é o nosso único pastor. Então, Senhor, cuida de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.